Olha, pessoal, a debandada da Bolsa de Valores brasileira segue a todo vapor e o primeiro trimestre deste ano, né, 2024, agora nós já encerramos, estou gravando isso aqui no dia 2 de abril, né, nós já temos os dados aí do fechamento da Bolsa lá no finalzinho do mês de março. Pois bem, este primeiro trimestre aqui foi o maior do período aí desde 2021, na verdade, com o maior saque por parte de gringos aí, né, maior saque na Bolsa desde esse período lá em 2021, portanto, ainda durante a pandemia, né? Realmente um resultado muito ruim, reverte bastante o bom resultado do ano passado e demonstra meio que uma tendência, né? Essa é a verdade, de desinvestimento num país em que se observa cada vez mais uma tendência do governo de interferir em empresas, inclusive em empresas privadas, né? E de interferir nos grandes tubarões do mercado financeiro, do mercado de ações brasileira, que seria aí, no caso, a Petrobras e a Vale, né? Vamos dar uma olhada nesses números da debandada dos gringos da Bolsa Brasileira, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa saída que nós tivemos neste ano, no presente ano aqui, de quase 23 bilhões de reais em 3 meses, né? Isso aqui no segmento secundário, ou seja, nas ações já listadas na Bolsa, é a maior retirada por parte aí de gringos em trimestres, né? Desde o terceiro trimestre lá de 2021. Na época, esse grupo retirou 23,7 bilhões de reais, portanto, aqui da Bolsa de Valores brasileira, né? Então, essa retirada líquida aqui, eu sempre gosto de deixar isso claro, às vezes não é exatamente tão intuitivo assim, mas representa a diferença entre o que o pessoal de fora, o investidor estrangeiro, colocou na Bolsa de Valores brasileira e o quanto que ele retirou da Bolsa durante determinado período, né? Se a quantidade de dinheiro que entrou é maior do que a quantidade que saiu, então nós temos um saldo positivo. Cenário inverso, nós temos o que nós temos agora, um saldo negativo, ou seja, tem mais dinheiro saindo da Bolsa brasileira por parte dos gringos, dos estrangeiros, do investidor estrangeiro, do que entrando. E estamos falando de algo na casa de 22,90 bilhões de reais, né? Ah, mas isso aqui é pouco dinheiro comparado com o valor de mercado da Bolsa, né? Eu concordo plenamente, tem muita empresa aí, a própria Petrobras que eu citei, que vale aí, sei lá, 20 vezes mais do que isso aqui, 25 vezes mais do que isso, né? Então, é um valor que, por si só, não representa uma grande fatia da Bolsa de Valores brasileira. Mas, volto a frisar, isso aqui é uma diferença entre entradas e saídas. Tem muita gente tirando muito dinheiro. É porque ainda tem gente colocando dinheiro na Bolsa de Valores brasileira, investindo aqui. Mas é uma retirada incômoda, eu diria, principalmente se nós considerarmos o ano passado em comparação, que nós tivemos um resultado positivo, muita gente acreditando aqui no Brasil, ainda colocando dinheiro e tudo mais. Em 2023, no final do ano, o Brasil já tinha acumulado um aporte líquido, né, um resultado positivo de investimentos estrangeiros aqui de 44,85 bilhões de reais, né? Então veja que na prática aqui, a Bolsa de Valores brasileira já reverteu metade do que ela ganhou no ano passado com base no investimento estrangeiro. Só que no ano passado inteiro, 12 meses. Aqui estamos falando de 3 meses em que esse cenário foi revertido. Volto a dizer uma coisa, fazer um exercício que eu sempre faço aqui no canal, que é extrapolar os números para ficar mais fácil de comparar. Vamos botar isso aqui numa análise anual, né? Se colocarmos aí 22,90 bilhões de reais aqui, vamos botar 20 para ficar mais redondo esse dado, esse valor aqui, são 4 trimestres, estamos falando de 80, aí podemos colocar 85 bilhões de reais, 88, alguma coisa nesse sentido aí, de saída de valores da Bolsa Brasileira no decorrer de 2024, se esse ritmo for mantido. E aí seria um valor de saque por parte dos gringos 2 vezes superior ao do ano passado, 2023, que foi um ano positivo. Ou seja, nós já estamos vendo a reversão do que a Bolsa de Valores ganhou no ano passado, um ano muito bom para a Bolsa de forma geral, né? Mas estamos vendo também uma tendência de que isso continue. A gente está tocando nesse ponto desde o comecinho de janeiro. O gringo está tirando dinheiro do Brasil desde aquela época, né? E aí, ok, você pode colocar os pontos principais aqui que estão
levando a esse cenário, não é só o Brasil que está perdendo dinheiro por parte dos gringos tirando dinheiro daqui, o grande fator realmente é a resiliência da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que está na faixa aí de 5,25%, 5,5% ao ano. Beleza, isso é muito menor do que a taxa brasileira, mas estamos falando lá de um valor, de um rendimento pago em dólares, né? Então, o camarada compra dólares aí, compra o tesouro da dívida dos Estados Unidos na sequência e é remunerado em dólares. Então, para ele, é um ótimo cenário que é mais interessante, mais vantajoso do que vir para um país emergente com sérios problemas políticos e ter um rendimento percentual que não é tão melhor assim do que aquele que ele tem nos Estados Unidos e é numa moeda fraca, né? A dívida soberana brasileira, por exemplo, é negociada em reais. Então, o que adianta o cara ter uma taxa de juros maior aqui no Brasil, sendo que ele tem que arcar com um risco muito grande, esse governo terrível que nós temos aí, e a moeda é fraca, ela vai se desvalorizar mais rápido do que o dólar, né? Não faz muito sentido, portanto. E tem um cenário que eu sempre cito também, que é a própria valorização da Bolsa no ano passado, né? Ela subiu bastante, novembro e dezembro de forma especial, e muita gente simplesmente quis realizar o ganho de capital, vender as posições na Bolsa de Valores aí, para ficar com esse lucro e levar essa grana para algo mais estável. De fato, o investidor brasileiro, né, pessoa física, um fundo de investimento, alguma coisa assim, ele tende a ver o Brasil com olhos melhores, né? Pô, tem aquela coisa do ufanismo, aquela coisa de eu sou criado aqui mesmo, né? Sabe, o morador de favela, né? Quem é de fora da favela olha aquilo e fala, terrível, como é que... Eu não moraria num lugar desses, é um absurdo total. Mas o cara que mora dentro da favela tá acostumado, sabe como é que se vive ali e tudo mais, consegue viver de boa, né? Então nós que somos brasileiros aí se você tem ações na bolsa e tudo mais, o cenário não te assusta tanto assim. Mas o gringo vê a coisa com outros olhos, né? Ele tem uma gama de opções. O cara que chega a ter dinheiro, recursos, né? Ou um fundo de investimentos, enfim, que tem capacidade para levar o dinheiro para fora, então tem capacidade para levar para qualquer país, essa é a verdade. Os mercados emergentes, os países emergentes, têm uma característica que é a possibilidade de ganhos maiores, né? Qual a chance de você entrar numa empresa lá nos Estados Unidos hoje, na Bolsa de Valores, inclusive no mercado secundário, não uma empresa de IPO nem nada disso, e essa empresa aí ficar 10 vezes mais cara daqui a um intervalo de tempo, né? É mais fácil você achar essas oportunidades em países que estão com uma economia engatinhando ainda, com aquela coisa do buscando o desenvolvimento e tudo mais. Tem muitas áreas a serem exploradas, empresas novas sendo criadas, empresas novas e promissoras, né? Então acaba havendo aí uma chance, né? Boas oportunidades para ganhar bastante dinheiro. Só que isso é um mercado de risco, né? Para o gringo é de alto risco. O mercado emergente não é nada seguro. Não é uma dívida dos Estados Unidos, nem nada semelhante a isso, né? Então, o gringo vê o mercado estrangeiro, principalmente do país emergente, como uma chance e quase uma loteria, né? Vou botar uma grana lá, posso perder esse valor, eventualmente ter um prejuízo, mas posso ganhar exponencialmente mais. E muita gente ganhou dinheiro assim ano passado aqui no Brasil, né? A Bolsa de Valores atingiu as suas máximas históricas. Então, meio que o gringo olhou para a situação e pensou... Talvez seja a hora de eu sair daqui e aproveitar esse ganho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Esse cachaceiro no poder pode fazer um monte de loucuras aí, a gente pode acabar sem a nossa grana e tudo mais, né? Então, tem o fator sim do pessoal quitando as suas posições na Bolsa de Valores para realizar o ganho de capital. Só que há outro fator ainda, que é o fator da política interna brasileira. A forma como o governo tem lidado com a economia e tem intervido em empresas listadas na Bolsa de Valores. Não tem como, né? Você não vai conseguir explicar para um gringo o que o Lula está fazendo na Petrobras. Você não vai conseguir explicar para ele que a ministra do Planejamento, do Orçamento do governo Lula, criticou interferências na Petrobras no passado, sei lá, 4 anos atrás, nem isso, né? E agora defende isso só porque ela está no governo, né? O gringo não vai entender isso aí. O gringo não vai entender por que o presidente da República está querendo botar um homem dele no comando de uma empresa privada. Isso não entra na cabeça do investidor de uma Europa, de uns Estados Unidos, de um país com mais liberdade econômica, né? Então, ele entende a coisa como ela deve ser entendida. Isso aqui é uma casa da mãe Joana, não vou deixar meu dinheiro nesse país, vou tirar o quanto antes. E aí você acaba expulsando investidores do mercado quando você tem uma pesada interferência do Estado na economia. Essa é a verdade e é o que o caso brasileiro determina, né? Então, é o grande ponto. Ok, as taxas de juros lá nos Estados Unidos estão altas,
estão altas, né? Isso está prejudicando todo o mundo ainda em desenvolvimento, né? Todo o mundo emergente, todo mundo está perdendo dinheiro, está perdendo investimentos, ok. Mas o caso brasileiro tem um agravante tal que quando esse cenário da taxa de juros se reverter, e se o Fed abaixar em 0,5% dos juros, né, na próxima reunião, ou daqui a 2 reuniões, enfim, ainda há uma indecisão nesse sentido, mas se o Fed fizer algum tipo de corte, uma quantidade enorme de dólares vão se espalhar pelo mundo novamente. Só que o Brasil está criando aqui uma repulsa para investimentos estrangeiros. Essa é a verdade, o país não se importa com isso e não se importa com qual imagem está sendo passada no que se refere à questão, de fato, da interferência do Estado na economia, especialmente na economia privada, né? O investidor gringo não vê isso com bons olhos, tira o dinheiro do país para colocar em um país melhor, com perspectivas melhores. A Argentina está aqui do lado, né? Esse é o grande ponto. E, de forma geral, o que a gente tem sempre que pontuar é que a grande forma, né, a grande alternativa para um país pobre sair da pobreza, se desenvolver, é o investimento estrangeiro, né? Gente que vem de fora e coloca dinheiro no país. O povo do país está quebrado, está falido, não tem como fazer investimentos para melhorar nada. Então, gente de fora acredita naquele país, no potencial de crescimento que ele tem, traz o seu dinheiro como um capital de risco, e é arriscado mesmo, sempre é, e aí, na eventualidade de o país prosperar, vai ser bom para a população daquele país e para o investidor também. Só que o investidor não é maluco, né? Gosta de correr risco, mas não gosta de correr perigo. Hoje o Brasil não é um país de risco, é um país de perigo. É um perigo investir nesse país. E tá aí, nesse primeiro trimestre de 2024, tivemos uma reversão de praticamente metade do resultado positivo do ano de 2023 todo. E eu falo para você, a tendência é que as coisas só piorem. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.